Começamos mais um Talk Fide. Obrigado você, meu irmão, que está aqui nessa noite conosco, aqui na comunidade Tom de Amor, nesse programa de fé. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Meu nome é Wesley Macieira, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez unidos nesta noite para falar com você que está aí sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé, bater um papo, conversar, trocar uma ideia. Fica à vontade. Para você que nos perguntou, teremos as respostas hoje. Se não tivermos, traremos depois. Fica tranquilo. É isso aí. E hoje... Mas peraí, vamos pedir para o pessoal compartilhar esse vídeo. Verdade, desculpa, tem razão. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça inscrição aqui na comunidade Tom do Amor. Isso é muito importante para nós. Isso, manda para o YouTube, aumenta o nosso engajamento, chega a mais pessoas, então não perde seu tempo. Vem fazer parte dessa comunidade. É isso aí. Beleza? Obrigado, gente. Muito obrigado. E já falando do nosso convidado. A gente tem um novo convidado. Muito especial, rapaz. Muito especial. É um padre. Realmente é muito especial para mim. Eu sei. Para mim está sendo a partir de hoje que eu estou conhecendo ele hoje. E já estou admirando pelo bom papo que tivemos na mesa do café. Você não participou, desculpa. Nós participamos. Foi mal. Making off. Making off. Né? Então, ele é um padre, tem 58 anos de idade, me perdoe dizer assim, mas está aqui escrito. 26 anos de sacerdócio. 28 anos, já corrigindo, 28 anos de sacerdócio. Filho de seu Anésio e Dona Lourdes, ordenado por Dom Manuel Pestana Filho, na diocese de Anápolis, lá em Goiás. Vem de longe, hein, padre? Aluno do padre Dollinger, que era filho espiritual de São Padre Pio e colaborador do Papa São João Paulo II e Bento XVI. Se liga aí, hein? Presta atenção. Tá? Mestrado em filosofia, bacharel em teologia e professor universitário. Foi chanceler da Cúria e ecônomo da Diocese de Anápolis. Hoje reside em Jacareí, se eu não estou enganado, e está na nossa diocese desde 2009, onde ele é sacerdote responsável pelas celebrações da missa em latim, no rito antigo aqui da diocese. Estou falando de quem? Padre José Henrique do Carmo. Seja muito bem-vindo, padre, a sua bênção. Deus muito abençoe obrigado, a viu? todos. Obrigado pelo convite. Eu agradeço também a todos que estão nos acompanhando. Bom, toda vez que fala de currículo, não é uma coisa, mas... Se a gente falou alguma coisa errada, o senhor pode corrigir. Pode corrigir, por favor. Fique à vontade. Na verdade, agora em novembro eu completo 28 anos de vida sacerdotal. E, na verdade, eu nasci em Osasco, não é? No dia 5 de maio. E depois, com 4 anos de idade, já minha família mudou para São Paulo e lá nós temos uma residência até o dia de hoje. Na verdade, eu tenho 2 residências, não é? Durante a semana eu resido em São Paulo, onde eu também trabalho num centro universitário, e todos os finais de semana eu venho, desde 2009, que eu venho aqui para Jacareí, onde eu sou responsável, desde o tempo de Dom Moacir, que me convidou, junto com o padre Wendel, para assistir os fiéis que tinham solicitado a celebração da missa em latim, usando o chamado rito antigo, o rito tridentino. Tem vários apelidos, né? Forma extraordinária do rito romano, etc. Né? E atualmente nós estamos aí fazendo esse trabalho todo. Maravilha, padre. Muito obrigado. E, padre, primeiramente agradecer a sua presença aqui, né? O senhor sabe que já há uma longa data de convidado, que realmente é muito especial aqui, tem a tua presença aqui, com o meu pastor, né? Eu participo da comunidade da missa tridentina, da missa do rito antigo aqui em São José dos Campos. Tridentina. Tudo certo. Mas uma das coisas que até minha curiosidade... É como o meu nome, né? José. Pode ser Zé, Zecão, Zequinha, mas é José Henrique. O que importa é a intimidade. E aí, até uma curiosidade minha, padre, assim, é saber um pouco da tua infância, de como o senhor sentiu a vocação que o senhor tinha como sacerdote, como é que isso funcionou. O senhor, o Wesley falou, né, o filho do senhor Anésio com a dona Lourdes, mas o senhor tem outros irmãos também, né? Sim, tenho mais 2 irmãos, uma irmã mais velha, a Marta, e um irmão mais novo, o Luiz, não é? Mas só o senhor que tem a vocação sacerdotal, religiosa. Sim. Os meus pais já são falecidos. Agora, no dia 15, fará 4 anos que minha mãe faleceu. E meu pai faleceu em 2009. Justamente no ano... Meu pai faleceu em
em fevereiro, em março de 2009, e em abril de 2009 eu comecei a celebrar a missa aqui. Bom, a história da minha família é uma história bem típica dos brasileiros, né? Eu tenho uma mistura de português, italiano e índio. Índio. Índio, Legal. não é? Eu fiz a minha primeira comunhão aos 8 anos de idade, logo quando começamos a ler e escrever, não é? A gente já podia, então, ler o catecismo. Fiz a primeira comunhão lá em São Paulo, na igreja Nossa Senhora de Lourdes, e depois eu comecei a trabalhar já ainda com 14 anos de idade. Fui trabalhar, meu primeiro trabalho foi numa fábrica de plástico, não é? E depois, um ano e meio depois, em 1980, eu passei a trabalhar em banco. O famoso Banco Nacional, né? Isso. Banco Nacional, aquele Deus Ayrton do Senna. céu. Exatamente. Lembro. Isso. Entrei lá como contínuo e foi justamente no mesmo ano que eu entrei no banco, em que eu estava com 16 anos de idade, foi quando começou a minha reflexão mais profunda sobre a vocação sacerdotal. Através de uma conversa com um amigo, um professor de religião, não é? Que um dia num ônibus ele me perguntou: você já pensou em dedicar sua vida a Deus? Nossa, que legal. E eu falei, bom, já seria interessante você refletir sobre isso. Será que Deus não gostaria? E ficou isso. E depois nós tomamos conhecimento de que havia sido nomeado por São João Paulo II um bispo para a cidade de Anápolis, Goiás, que eu nunca tinha ouvido falar, não é? E que era um bispo que naquela época, vamos dizer assim, era conhecido como um bispo bastante conservador, um homem, não é, que tinha sido um padre que tinha se destacado muito na defesa da doutrina católica e se posicionava, não é? Naquela época era uma grande discussão, não é, que já começava a tomar fortes consequências no Brasil a respeito da teologia da libertação. Sim. Não é? E então a gente, tendo ouvido, nós nessa época, então, nós tínhamos um grupo de jovens, não é? Que, vamos dizer assim, nessa linguagem moderna seria tido como um grupo conservador. Nós éramos conservadores em que sentido? Não sei explicar bem, mas nosso ritmo de vida era o seguinte: cada um trabalhava e estudava durante a semana, sábado, domingo, jogar bola, ir à missa, jogar bola. E depois, à noite do sábado, comer pizza. Né? Vida e boa. passear e acampar, enfim. E, por fim, no mesmo ano de 1980, nós demos início à publicação de um jornalzinho, não é, chamado... Mas era um grupo de amigos. Grupo de amigos. Não... Justamente que tinha como foco esse professor de religião, não é, chamava-se Augusto Vitor Florestano, que também era formado em advocacia, também fez curso de filosofia, curso de história, é um homem intelectualmente muito capaz. E com esse grupo, vamos dizer assim, só jogar bola também, não queríamos... E aí criamos esse jornal O Desbravador, que existiu até o ano de 2009. Justamente quando o Augusto Florestano veio a falecer, como ele liderava esse assunto, né? E então praticamente quase 30 anos, 30 né? anos. 29 anos de publicação. Ele era gratuito, a gente conseguia publicar por doações, a gente corria atrás de pessoas, não havia internet. Hoje, se vocês procurarem aí, se não me engano, em algumas redes sociais, vocês podem encontrar, porque um dos amigos digitalizaram o Desbravador. Em 2009 já estava na onda da internet, já tinha começado. Bom, e aí nós ouvimos falar... Posso só dar gerou uma curiosidade aqui, enfim, vamos lá. O senhor tinha que idade, mais ou menos, nessa juventude? Bom, com 14 anos eu terminei a 8ª série. E esse amigo em comum, esse amigo religioso, professor, como é que isso...
Como é que surgiu essa amizade de um jovem, né, desse grupinho, de grupo de pessoas, com um homem intelectualizado dessa forma? Nós estudávamos num colégio em São Paulo, chamado Colégio Pedro II, que é um colégio estadual, e ele se ofereceu. Naquela época não havia ainda aulas de religião. Sim, não é? entendi. Mas era permitido, cada diretora podia permitir ou não, mas como uma aula complementar depois do horário normal de aula. E ele se ofereceu, né? E eu me lembro até hoje que quando ele falou que gostaria de dar aula de religião, estava convidado, e que também tinha vontade de formar um time de futebol para jogar bola. Bom, sabe atrair. Sinceros, sabe atrair, né? Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Né? Que jogar bola, isso, já era goleiro. São Paulino, hein? São Paulino? Entendi! Entendi a homenagem. São Paulo Meu Deus, não acredito nisso, cara. Esse é detalhe. Mas desculpa, eu sou muito assim, eu sou muito fã do ser humano, então algumas curiosidades me são muito. Se eu estiver sendo muito invasivo, o senhor me fala. Essa conversa no ônibus, né? Foi aleatória ou não? Assim, ele notou no senhor já um chamado, algo que o senhor já estava despontando, quando ele buscando? Me fez essa conversa. Nós já nos conhecíamos há 3 anos, né? E já frequentávamos, como eu já falei, a gente já tinha esse convívio de amigos e nós estávamos voltando de um passeio durante os dias de carnaval, né? Que a gente então juntava todo mundo para ir num sítio ou não fazer, para não ficar aí perdido nos dias de carnaval. E isso foi bem interessante, porque, claro, hoje eu lembro. Naquele momento, passou. Do jeito que ele perguntou, eu respondi, né? Depois, que legal isso. Ontem eu diria, por coincidência, apareceu o Dom Manuel Pestana Filho. Hoje eu sei. Por providência. Não é? Fiquei conhecendo o Dom Manuel Pestana Filho e vou contar, então. Que legal. Me permite uma história, que se alguém... Como ele era professor de história também, então tudo que eu verdadeiramente, antes de entrar no seminário, eu tive um verdadeiro seminário menor com ele, porque ele era um homem de uma inteligência incrível, uma memória fantástica, e para ele contar a história da igreja, ele podia contar a história da igreja em 15 minutos ou em 15 dias. Que legal isso. E depois também era um filósofo, era uma pessoa que tinha um pensamento muito, não é, dedicado a Deus, uma visão teológica e filosófica tomista. Então a gente mergulhava, porque éramos adolescentes, então todo mundo rachava com ele para fazer pergunta, questionar, tal, e havia uma convivência, uma amizade, não é, muito fraterna, graças a Deus, né? E ele era um homem consagrado a Deus. Vocês vão entender isso aqui um pouco. Bem, faltava alguns dias para eu começar a trabalhar no Banco Nacional, quando o professor Augusto então me ligou, dizendo: Zé Henrique, olha, eu soube, isso já depois dessa conversa que nós tínhamos tratado. Eu estava então no primeiro ano que hoje seria o ensino médio, naquela minha época era o colegial, e eu estava fazendo o curso técnico de contabilidade, não é, acompanhando meu pai, que era contador, não é? E como eu também já estava ligado um pouco a trabalhos de escritório, por esse trabalho começando na fábrica de plástico, no escritório, então eu comecei a fazer contabilidade, o técnico em contabilidade. Ele me ligou e falou: olha, eu soube que vai estar passando aqui em São Paulo, ou não sei se foi no mesmo dia que ele falou, eu não me lembro, e vai passar no aeroporto. Você não gostaria de ir comigo para a gente conhecer e conversar com ele? Porque o professor Augusto também falava, se sentia, não é, que tinha uma inclinação a ser padre. Não é? Ele era um homem, naquela época devia ter uns 30 e poucos anos, não é? Mas vivia uma vida celibatária. Não é? E daí combinar, vamos sim, professor, vamos combinar, a gente se encontra e tal. E fomos até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e lá foi quando eu encontrei a primeira vez com Dom Manuel Pestana Filho. Com 16 anos de idade,
cursando o primeiro ano, o segundo ano do curso de contabilidade, e vi aquele homem, um baixinho, 1,5 m de altura, não é? De batina, uma batina bem simples, e nos encontramos com ele. O professor Augusto era um homem grandão, forte, não é? Meu apelido de escola, né? Hoje não pode, hoje seria processado se alguém me chamasse, né? Politicamente incorreto. Mas naquela época eu era porteiro de presépio e pintador de rodapé, né? Então, mas eu era mais alto, então, que Dom Pestana. E aí nos apresentamos e começamos a conversar. E nessa altura o professor Augusto estava trocando ideias e ele então falamos que tínhamos vontade, estávamos pensando em ser padres, não é? E se ele nos acolheria, não é? E aí então ele comentou que, olha, vamos pensar nisso, mas nesse momento ele tinha 1 ano que ele tinha assumido a diocese. Ele falou, olha, seria interessante que vocês fizessem o curso de filosofia aqui em São Paulo, não é? E depois, porque isso ajudaria ele, porque o seminário ainda estava num processo de formação, e na verdade a gente não sabia, mas ele estava enfrentando já, logo no início, né, bastante perseguições, e assim foi a história, não é? Bom, isso em 1980, resumindo, eu acabei indo para Anápolis em 1989. 9 anos depois. 9 anos depois, já com o diploma de filosofia, tendo estudado na faculdade, a FAI, Faculdade do Ipiranga, onde os alunos, a maior parte eram seminaristas, mas eu sempre fui leigo. Eu comecei estudando na Faculdade Nossa Senhora Medianeira, que era dos jesuítas. Sim. E depois terminei na FAI. Bom, e nessa conversa, morreu aqui. Essa conversa só voltou a ter... Sempre ficou marcado para mim, né, essa conversa. Mas muitos anos depois, né, já em 2013, uns 2 anos mais ou menos depois que morreu Dom Manuel, ele morreu em 2011, não é? Essa conversa voltou a ter algum sentido muito emocionante até na minha vida. Eu convivi com Dom Manuel muito tempo. Então, resumidamente, em 89 eu fui para lá, em 94 eu fui ordenado diácono, em fevereiro. No dia seguinte fui para a casa dele, passei a morar na casa do bispo. Passou uma semana, eu já era o chanceler da diocese. Era uma diocese pequena, precisava, não é? No mesmo tempo, no mesmo ano, na metade, eu fui ordenado diácono em fevereiro, e em julho ele me mandou, junto com um outro amigo, Padre Sávio, que foi ordenado junto comigo, e também fomos juntos, né, para lá. Ele mandou que nós dois fôssemos fazer uma pós-graduação, não é? No curso de filosofia, porque ele queria, já tinha um curso de teologia não reconhecido pelo governo, mas que no ano seguinte ele queria abrir um curso de filosofia, uma faculdade da diocese para o curso de filosofia. Então, a gente vê que tinha muito sentido, né? Sim. Nós fomos os 2 primeiros sacerdotes que tinham um diploma reconhecido pelo MEC. Que legal. E fomos os 2 primeiros sacerdotes que abrimos, ou que trabalhamos na faculdade São Miguel Arcanjo, que foi a primeira faculdade católica de Anápolis. Olha isso. Bom, mas, retornando, eu fiquei muito amigo da família de Dom Pestana, por causa de todo esse convívio que a gente tinha. Ele era aqui de Santos, e tem familiares que até hoje moram, e até hoje mesmo recebi mensagem do cunhado dele. E um dia eu fui fazer um batismo de um neto da irmã dele, a irmã caçula. E durante a festinha, não é? Esse senhor, o cunhado dele, voltou para mim e falou: Padre Zé Henrique, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi que você conheceu o Dom Pestana? Não é? Aí eu contei, foi assim, no aeroporto, tal. Quando eu estava terminando, ele falou: conheço essa história. Eu falei: o senhor conhece? Porque Dom Pestana contou.
Ele falou, não, porque você está falando e eu me lembro perfeitamente, porque fui eu quem fui buscar Dom Manuel, e me lembro de ter visto duas pessoas, um senhor, um homem mais alto, dois jovens, ele comentou, né? Um mais alto, fortão, né? E que era o senhor, claro. Não. Não, é o Augusto, professor. Que era o professor Augusto. Você falou. Tá, entendi. E um jovem mais novo. E eu perguntei para ele, mas o que eles estavam querendo? Vi o senhor conversando, né, animado, ficaram bastante tempo lá. Eu falei, não, eles estavam conversando porque eles estão querendo ser padres. Olha isso, né? Que legal. Aí Dom Pestana falou, o cunhado falou, mas e aí, o que o senhor acha? Vai ser ou não? Ele falou, o mais velho eu acho que não será, o mais novo será. Que legal. Uau, olha isso. Uau. Anos depois que ele morreu, né, você teve uma confirmação de que aquele encontro foi realmente, não foi coincidência, foi providência. Olha isso. Que lindo, profético, lindo. Lindo. Foi muito. Aqui a gente já está falando da parte do senhor dos estudos, né? Então o senhor teve toda a sua formação como sacerdote com Dom Pestana, né? Que o senhor está falando. Todo o meu curso de teologia, né? Eu fiz, quando eu fui para lá, em julho de 89, então que eu já tinha o diploma, mas o curso aqui em São Paulo de filosofia, ele não era um curso voltado à filosofia tomista, não é? Os cursos estavam bastante fragmentados, os cursos de filosofia, infelizmente, estavam devendo muito. Então, nós aceitando a recomendação, então nós fizemos 6 meses de um aprimoramento na filosofia tomista, acompanhando os alunos do último ano de filosofia. E no início de 1990, já demos início, então, ao curso de teologia. Então, fizemos 4 anos de teologia no Instituto Sapientiae, que era um instituto mantido pelos padres da Santa Cruz, que é da Ordem dos Cônegos Regulares de Santa Cruz, que era um grupo sacerdotal, movimento sacerdotal, que teve a inspiração no movimento chamado Obra dos Santos Anjos, não é? Que inclusive aqui em Guaratinguetá eu visitei recentemente. Possui um mosteiro chamado Mosteiro de Belém. Justo. E Dom Manuel os havia convidado para cuidarem da formação filosófica e teológica dos alunos. Então lá nós tínhamos uma convivência muito extraordinária com os padres. A maioria eram padres alemães, e os monges, os noviços e alunos do mosteiro conviviam com os seminaristas. Então nós tínhamos uma convivência muito boa, e durante 4 anos a gente estudou lá, né? De 90 a 93, os 4 anos de teologia. E foi nesse tempo que você conheceu o padre Dollinger? Sim, o padre Ingo Dollinger, um padre alemão, não é? Conheceu Dom Pestana através dos irmãos da Santa Cruz. E havia muitas coisas impressionantes assim no padre Dollinger. Talvez a que mais chama a atenção no dia de hoje, que de fato ele era um filho espiritual do Padre Pio, e também porque ele trabalhava em Roma, pela diocese dele na Alemanha, não é? E frequentava, estudava em Roma, e depois manteve esse contato nos anos 60, não é? Quando ele ainda era estudante, e recém-ordenado, quando ele era recém-ordenado sacerdote, mas como estudante em Roma, não é? Só para a gente ilustrar aqui, primeiro, você podia pôr aquela foto lá do Padre Dollinger, Pestana com... Padre Dollinger. Não, Padre Dollinger com São Padre Pio. Não, primeiro do Dom Pestana, né, com o Padre Zé Henrique, com o Padre Dollinger. Ah, tá. Aí, mas podemos... Aí. Bom, essa é do Padre Pio, né? Isso. Eu já explico. Esse é o Padre Dollinger. Caramba. Não é? Ele era filho espiritual, ele sempre, como um bom alemão, eu tive a graça de confessar-me 50 vezes com Padre Pio e fazer direção espiritual com ele, não é? É interessante que
Que é maravilhoso, deve ter o Papa sido São João Paulo maravilhoso II isso, né? também foi lá, não é? Foi. Tranquilo, No Mineiro. próprio filme do Então, Padre Pio aparece São João Tranquilo. bem, talvez vocês depois vão colocar aí uma foto do padre Dollinger comigo, né? Isso, Vocês devem sim, ter pode aí, passar pra próxima, vocês ô, colocaram, não é? Que foi justamente, então, o padre Dollinger foi o reitor do seminário diocesano, tá certo? Olha lá. E ele, então, nos acompanhou até, né, este que vocês estão vendo aí, os três, então, Dom Manuel Pestana, como eu falei, era mais alto que ele, não é? Mas aí, A foto não nega. muitos não vão me reconhecer nesta foto. Eu não reconheci. Porque eu desci o cabelo de cima para baixo, né? Então foi isso. Não é que eu fiquei careca, mas eu tirei o cabelo de cima e deixei a barba crescer. E ao lado está, então, o padre Ingo Dollinger, não é? E atrás, vocês vão ver assim só a parede, eu fui ordenado, a minha ordenação ocorreu na capela do Mosteiro da Santa Cruz, em Anápolis. Uau, né? legal. Uma capela Obrigado, muito Mineiro. bonita, que valeria a pena conhecer. Mas é muito interessante isso, né? O padre Dollinger trabalhou na obra também, na Santa Sé, ele trabalhou na congregação responsável para a canonização dos santos. Não é? Tá. E uma das coisas que também chamou muito a atenção, porque ele também trabalhou na diocese, na sua diocese na Alemanha, não é? E também foi o responsável por um contato na época sobre a questão da maçonaria, não é? Então ele era muito conhecido porque ele tinha publicado, foi a publicação sobre esse assunto, onde a Conferência Nacional dos Bispos da Alemanha, diante desse estudo, não é, disse que de fato a maçonaria continuava condenada, não é, pela Igreja. Que é um assunto quando que ele- dá outro podcast. Isso, né? Um assunto mas esse aí é só para tenso. citar. Mas É, esse mas da é beatificação ótimo. é legal porque São Padre Pio foi beatificado em 1999. Então ele pode Eu ter não sei se participado. ele trabalhou. Não, é que normalmente você é nomeado para trabalhar em trabalhos específicos. Pode ser que o padre Dollinger tenha dado testemunhos, eu não saberia te dizer. Bom, mas ele então convivia com a gente, vindo todos os semestres ele vinha e ficava 2 meses, né, acompanhando os seminaristas, depois ele voltava para Santa Sé e ficava trabalhando lá, e isso foi durante todo o pontificado do Papa João Paulo II. E falava com vocês em português mesmo. Sim, falava. Bom, com sotaque alemão, mas não é? E um homem de muita piedade, um homem extremamente religioso. E realmente a amizade que criou, nós o acompanhamos até o fim da vida. Eu estive lá 1 ano antes dele morrer, tive a oportunidade ainda de revê-lo. E ele trabalhou na diocese até a saída de Dom Manuel Pestana Filho, né? E não só isso, como foi um grande colaborador para a construção do seminário, a construção do mosteiro. Era um homem de muita generosidade, uma coisa muito própria até dos católicos alemães. E realmente, vamos dizer assim, a pessoa dele foi extremamente marcante na minha formação sacerdotal, não é? A gente sempre vai ter um conjunto de sacerdotes que vão fazer sempre parte da nossa vida, né? Seja do padre, seja dos leigos, Sim. não é? Sempre tem um padre que enrosca na nossa vida, não é? Mas Faz a como uma diferença. rosca para a gente subir. Maravilhoso isso. Eu acho assim bem interessante, padre, porque assim, e era uma pergunta que eu ia te fazer, mas acho que pela explicação que você falou, tanto de Manuel Pestana como o padre Dollinger, eu ia te perguntar assim, porque o Missal Romano do Papa Paulo VI, ele foi promulgado em 1969. O senhor tinha 4 ou 5 anos de idade, né? Mesmo assim, o senhor hoje, aqui na nossa diocese de São José dos Campos, o senhor é o responsável pela missa do rito em latim, do rito antigo, né? Acredito eu, então, que o senhor foi influenciado pela sua formação, né? Sim, né? Desde a adolescência, a gente começamos pelo estudo de história da igreja, etc. Também, claro, por esse contato com o professor Augusto Vitor Florestano, a gente passou a ter contato e conhecimento da missa, como se chama, missa antiga, né? Naquela época se falava missa antiga, não é?
justamente para dizer que tem a missa nova e a missa antiga. Não quero criar aqui Nada discussões. pejorativo, né? Pejorativo ou teológico, não se discute. Missa é uma coisa só. Isso. Não é nova nem velha. Pouca gente sabe, né? A igreja tem mais de 20 ritos litúrgicos, não é? E o rito romano é o mais importante, ou diria, é o mais conhecido, é o rito romano justamente de Roma, do Papa, mas não é o único. Bom, e em São Paulo, para quem não conhece, não é? Em São Paulo tem inúmeras igrejas orientais católicas, assim como tem também ortodoxas, né? Mas estou me referindo aqui a igrejas católicas que vieram justamente para o Brasil para atender o grande número de imigrantes orientais que vieram, especialmente libaneses, né, nascidos na Turquia, em Israel, etc., nos países do Oriente Médio, então vieram para cá. Então você, por exemplo, justamente graças ao professor Augusto, a gente acabou conhecendo também, tinha essa curiosidade. Então eu frequentei inúmeras vezes, né, tive contato com a missa Melquita, não é? Tem aqui que tem Taubaté. aqui em Taubaté, tem uma casa, o bispo, na época era Dom Espíridon Matar, então era uma missa muito solene, né? Muito bonita, não é? As missas solenes eram em árabe, então tinha árabe e grego, né? Eles misturavam. Bom, você tem também em São Paulo rito armênio, né? Melquita, armênio, né? E muitos outros, os maronitas, que tem em São Paulo, tem em Guarulhos, enfim. E isso foi despertando também a vontade de conhecer. Então, havia ainda alguns sacerdotes que reservadamente celebravam a missa. Depois, historicamente, vai surgir o problema com Monsieur Lefebvre, com Dom Antônio de Castro Maier, né? Que eles então começaram, aí sim começou um posicionamento mais público e a coisa foi crescendo. Perfeito. E pouco a pouco foram surgindo pessoas que gostariam, né, de passar a celebrar, né, jovens, né? Que você vai dizer, eu nasci em 64, ainda era a missa antiga, mas eu não tinha nem noção. Perfeito. Quando eu fiz a primeira comunhão, né, já com o missal de 1970, não é? E durante toda a minha formação, não é? Nunca deixei de estar presente no seminário. A missa era celebrada também no rito novo, então não havia esse problema. Mas esse convívio, né, foi despertando esse interesse, tá certo? Perfeito. E bom, eu penso que também haveria outros detalhes, mas são relativos, não são essenciais. Esse convívio, esta curiosidade, mas também esta referência que você acabei tendo de exemplo de alguns sacerdotes. Sim. E o convívio foi despertando em mim esse interesse que eu, neste dia, depois dos primeiros contatos, depois pessoais, depois eu tive um contato sozinho com o Dom Manuel Pestana, do professor Augusto. Já não teve. Eu fui até Anápolis conversar com o Dom Pestana e falei, Dom Pestana, é possível um jovem como eu, né, desejar celebrar a missa antiga? Quer dizer, sem querer desobedecer a igreja. Ele falou que sim, que haveria essa possibilidade, era necessário pedir, não é, uma autorização à Santa Sé. Naquela época era outro tema. É anterior ao voto próprio. Muito, né, e muito anterior até todos os fatos que ocorreram depois. Certo. Acho que aqui não dá para parar e especificar aqui agora, que a gente não vai ter tempo para tudo isso. E ele falou que sim. Tanto que quando chegou o tempo da minha ordenação, não é, ele confirmou que ordenaria, apenas solicitou da minha parte, não é, que eu justificasse porque tinha esse desejo,
mas que ao mesmo tempo que também que eu me colocasse diante da realidade dos tempos atuais naquela época, né? Em primeiro lugar, havia ocorrido um concílio, não é? Naquele momento havia um papa, não é? E naquele momento se tinha como celebração normal, ordinária, não se usava essa palavra ainda, mas essa é a expressão, uma missa nova, não é? Então, qual a minha posição, não é, diante desses três assuntos? Eu falei, bom, em primeiro lugar, eu reconheço que o Concílio Vaticano II é um concílio da Igreja. Tem características próprias. É o primeiro concílio que tem como fundamento uma visão pastoral. Sim. Não era um concílio dogmático. Tinha títulos... Teve documentos dogmáticos. Chamados dogmáticos, sim, que tratava de temas dogmáticos, não é? Mas não era definições dogmáticas novas. Perfeito. Era confirmações ou explicações de conceitos que já existiam. E desde então constituições dogmáticas até simples declarações. Uhum. Então há uma hierarquia de valor nos documentos do Concílio Vaticano II, não é? E que a gente deve acatar e acolher de acordo com a hierarquia. Então tem de se estudar concílio, não é? Não se pode falar, você aceita ou não aceita o concílio? Não se trata disso. Concílio, todos os concílios. Eu aceito o Concílio Vaticano II como aceito o Concílio de Jerusalém, não é? No ano 50, sim, e todos os que se encontram entre esse e este. E se houver, com certeza vai haver ainda, né, até o fim do mundo, vai ter muitos outros concílios. Não é? Isso porque o concílio, a palavra vem, não é, de conciliar, não é, de reforçar a unidade da Igreja. Momento. Sempre vai haver necessidade. Sempre dentro de uma sucessão apostólica. Dentro da sucessão apostólica. Não se pode pensar num concílio sem Papa. Claro. Sem Papa. Não é? Bom, então respondi. Segundo, não é? Mas coloquei. Tem alguns documentos que eu ainda tenho, que eu ainda preciso estudar melhor, óbvio, né? Até hoje nós temos... Uhum. Você não pode dizer que já sabe tudo. Reconheço, na época, né, respondendo a pergunta, Papa João Paulo II é o legítimo sucessor, não é, de São Pedro e, portanto, ele goza, não é, de uma autoridade absoluta, soberana, dentro da Igreja, e eu o acolho. E eu não tenho nem muito o que explicar, apenas para dizer que em 1980, olha aí, esse ano marcou minha vida, né? Entrei para o Banco Nacional, conheci Dom Pestana, e foi a primeira vez que o Papa veio ao Brasil. Essa é a virada de chave. Eu estava lá na Avenida Tiradentes, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi pessoalmente um Papa, não é? E tive a graça de gritar, viva o Papa, viva o Papa. Ele ouviu, com certeza, acho que ele me viu, né? Acho que com certeza. Se eu vi ele, ele me viu. Ainda mais o senhor é um cara alto, com certeza. Ele está falando isso só porque... Então, depois tive a graça de vê-lo mais de pertinho, quando eu era seminarista, em Brasília, não é? E eu só não tive a chance de vê-lo no ano 2001, quando eu fui a Roma, né? Imagina, fui a Roma e não vi o Papa. Imagina, o Papa... Mas teve uma segunda chance, né, padre? Depois você vai contar isso. O Papa estava uns dias de férias, né? Bom, e em terceiro lugar, o que eu tinha a dizer sobre o novo ritual, o novo Ordos, né, que se chamava, eu reconheço, é lícito e válido, não é? Me entristeço apenas, completei, me entristeço apenas quando vejo que há abusos da liturgia. Isso me entristecia muito, não é? Eu acho que, infelizmente, é uma coisa que acontece sempre. Acontecia já antes, tá? Perfeito. Não é que antes do concílio, quando só havia a missa antiga, então só a missa tridentina, que não havia abusos, hein? Que não tinha padre relaxado, que não tinha... Claro que tinha, não é? Isso é muito indivíduo, né? Isso é muito como indivíduo. Você tem hoje padres que celebram a missa nova com grandíssima
piedade, devoção, respeito. Perfeito. E pode ter padres que não. Né? Que não. Não sou eu que vou julgá-los. Ô, padre, pergunta muito particular, tá? Aí, se eu quiser responder, responde, se não, não. Esse desejo, esse anseio da missa antiga, né? Que o senhor foi buscar, pedindo permissão para, assim, poder viver isso. A gente fala muito de espiritualidade hoje, vulgarmente falando, da espiritualidade tradicional, espiritualidade carismática. Então, a carismática é voltada para a missa nova, tradicional, muito essa visão da missa antiga e tal. Para os senhores, é particular isso, tá? Opinião própria, assim. Para os senhores, esse contexto, ele existe ou não? É uma questão de identificação. Eu gosto desse rito, eu gosto desse rito. Ou tem essa coisa desse chamado, sabe? Dessa espiritualidade que te envolve e te faz caminhar. Para os senhores, assim, especificamente, o que o senhor acha? Opinião? Tá. Para me responder Fica à vontade. melhor a vocês, eu gostaria de lembrar a todos vocês e os amigos que estão acompanhando 3 referências que Jesus Cristo fez de pai. Claro que pode ter feito mais, mas são essas 3 que eu recordei e gostaria de falar. Tá. Ele vai falar: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do baú coisas novas e velhas. Acho que aqui isso responde, não é? Eu acho que eu sou coisa nova. Não é? Também Até acho, ontem também eu acho. achava Também acho. e outras coisas são novas. Sim. Você pode se encaixar do jeito que você bem entender, mas que na igreja sempre haverá coisas novas e velhas. Faz parte da igreja. Tá. A igreja, ela é constantemente nova e é sempre velha, não é? E se uma pessoa quiser ficar só presa às coisas velhas, vai ficar uma véia desdentada, não é? Ótimo. E vai morrer. Se a pessoa quiser ficar só bonitinha, vai ter que ficar Novinha. fazendo tanta plástica que Se depois maquiando tanto, deixar de ser vai quem ficar é. irreconhecível. Vocês viram uma fotografia, mas não quero nem, né? Uma mulher que antes da plástica e depois da plástica, né? Que coisa. Bom, então a igreja é as duas coisas. Só a igreja é capaz de conciliar essas duas coisas. Legal. Então, veja bem, para continuar respondendo, pegue as ordens religiosas. Hoje você fala assim: jesuíta é velho para chuchu. Tem quase 500 anos de história. Franciscano é velho para chuchu, tem 800. Beneditino nem fala, né? 1500. Né? Mas espera aí, um dia os beneditinos foram a coisa mais nova, no início da vida de mosteiro, vida religiosa, vida eremítica, não é? Os franciscanos deram início à vida franciscana, vamos dizer assim, dos missionários, da caridade, vida de pobreza. Os mosteiros eram abertos, os conventos passaram a ser abertos, né? Depois, século XVI, os jesuítas passaram a ser missionários intelectuais. Catequese. Uma catequese. Não levavam tinham pobreza, não é? Mas ao mesmo tempo vinham para o Brasil, investiam aqui, faziam os índios. Tá, então tudo novo. Hoje você tem. O que é novo hoje? Franciscano é velho, jesuíta é velho, a Toca de Assis é nova, não é? A Shalom é nova, não é? E a Shalom é o quê? É um movimento novo, uma forma nova. Então, o que vai acontecer? Estou dizendo para você, hoje jovens que nasceram depois dos anos 70, como provavelmente vocês dois aí, né? Nasceram depois do ano dos anos. Não, mas eu sim. Nasceram depois dos anos 70. Nunca, portanto, tiveram nenhum contato com a missa. E, de repente, ouve falar via internet e começam a ouvir, começam a gostar. Exato. Sim. Não é? Então, isso é coisa nova ou velha na igreja? É nova. Nova. Jovem gostando de ouvir música gregoriana. É novo ou é velho? Muito bom, muito bom. É um movimento bom. Então, os que não ouvem, então vocês, vamos dizer assim, nossa, com todo o respeito e também admiração e
vamos dizer assim, eu gosto de ouvir a letra, por exemplo, das músicas do Padre Zezinho. O ritmo Não agrada. Olha lá, ó. O ritmo é diferente. Não, às vezes agrada, às vezes não agrada. Mas leia a letra. Maravilhosa. Com certeza. Não é? Mas eu preferia ouvir música gregoriana. Sim. Tá certo? Mas a letra é uma oração. Aquela, no tempo do início do apostolado do Padre Zezinho, ele era um novo. Ele era totalmente novo na igreja. Não é? Hoje ele tem mais de 80 anos, você vai dizer, ele é velho. Talvez os jovens hoje quase não ouvem falar de Padre Zezinho, né? Não conhece. Só ouve como saudades, talvez, né? Nostálgico. Ele não é jovem. Nostálgico. Nostalgia. Nostálgico. Nossa, Ele não é jovem. eu imagino que o Padre Zezinho ouvisse, bom, já sou nostalgia. Mas, e você vai ver jovens que gostam de ouvir música gregoriana. Tem jovens que gostam de ouvir música clássica. Ele não gosta. Você achar que todo jovem tem de gostar de rock, né? Ou tem de gostar de samba. Eu não estou dizendo que essa música é boa ou ruim, não estou fazendo nenhum juízo. Só estou dizendo De identidade. que é uma visão errada você querer dizer que todo jovem nos anos 70 tinha de gostar de rock. Sim. Todos os jovens dos anos 80 tinham de acompanhar os caras o MPB. Por quê? Não é? Por que isso? Não necessariamente. E hoje você tem o clássico e o moderno. O moderno está sempre mudando. Então, o que hoje, se você pegar em YouTubes da vida aí, não é? E entre e ver músicas gregorianas, a quantidade de visualizações é de impressionar. Sim, impressionante. Sim, não é? Tá, mas é menos do que esse. Tudo bem, gente. Só estou dizendo que existe este público. Claro. Não é? No tempo da teologia da libertação se falava muito dos excluídos, né? Dos marginalizados. Não é? Será que isso mudou? Pode ter mudado. Não é? Tá, quem está na margem é o que é o mais excluído. Durante muitos anos, quem era da renovação vivia, era um marginal, era marginalizado. Hoje, os marginalizados são os conservadores. Os ditos conservadores são tratados como marginais, não é? Da igreja. Não? Mas o próprio Papa, quando vai utilizar mesmo, por favor, não descuidem destas pessoas. Então, a gente, às vezes, eu gosto de falar assim, hoje eu sou do grupo dos excluídos. Não é? Hoje eu estou à Varia, margem, vai variando, né? Ora, os franciscanos um dia foram os excluídos, eles ficaram lá na margem. Com certeza. Não é? Sim, os beneditinos tiveram dificuldade de entender não é? A vida. Antes, os carmelitas também foram os carmelitas, enfim, isso na história da igreja sempre vai existir. Assim como o outro pai, o pai do filho pródigo, né? Aquela conversa, o filho pródigo voltou para casa, o pai o acolheu, chamou o filho mais velho, filho, vamos para a festa. O quê, pai? Aquele seu sem vergonha, aquele filho seu, etc. Aquele que sai. Né? Foi uma análise bem marxista, né? Ele quis colocar, nem fala que é meu irmão, nem fala que é meu irmão. Ele é teu filho. Teu filho, que gastou o teu dinheiro, enquanto eu, tadinho de mim, trabalhei aqui. Olha, um discurso marxista perfeito, né? De classe de ódio. Ódio contra o irmão que havia se convertido. O pai fala, filho, ele é teu irmão, ele estava morto e voltou a viver. Não é? Acolhe. Não é? Mas só que o Nosso Senhor não dá o fim da história, né? Ele para a parábola aí. Eu pergunto para você, o que aconteceu? O filho mais velho foi ou não foi para a festa? Se ele for humilde, ele vai chegar lá perto do irmão, reconhecer, coração pulsando, né? Vermelho. Mas que bom que você veio de volta. Saiu daquela vida, né? De safado, de sem vergonha. Né? Não, esculacho. Já que o pai abriu a porta, seja bem-vindo, vai. E talvez com o passar dos tempos, ou depois à noite, quando ele foi dormir, ele começou a chorar, né? Poxa, eu ofendi meu pai. Meu pai o ama. Né? Que bom que ele voltou.
ele vai talvez se lembrar do tempo, né? Eu penso que os católicos tendem a agir assim. Você não pode ficar contente. Que bom, esse cara saiu da igreja, pelo menos não perturba mais. Não é? Não. O Papa, quando está falando aqui, então, vocês estão falando da missa antiga, né? O Papa, quando escreveu, o Papa Francisco e o Papa Bento, não é? Quando escreveram motos próprios sobre o assunto, de modo nenhum ele quis excluir. O Papa Francisco fez muito mais para tentar manter, não é, esses jovens, esses filhos pródigos, não é? Um tempo, pode ser que o filho mais velho um dia fosse o filho pródigo, não é? E pode ser que depois o filho pródigo se tornou, ele teve de receber o irmão de volta, não sabemos. A parábola deixa tudo isso muito em aberto. Perfeito. Mas o certo é que os membros da igreja não podem viver em disputa, não é? Você pode ser inteligente, não é? E torcer para o tricampeão do mundo. Não é? Você pode ser sofredor e ficar esperando seu time ser um dia campeão mundial. Não é? Ou então, sei lá, pode brincar, torcer para um time, etc. Mas até no futebol, quando duas pessoas se odeiam, porque um torce para o Palmeiras, outro para o Corinthians, isso é triste. É triste. Agora, imagina isso, mas o futebol é um negócio passageiro. Agora, isso dentro da igreja é mais vida. É vergonhoso. Triste. É vergonhoso. É triste, não é? Então, a gente tem de aprender a conviver. No seminário, eu fui aprendendo a conviver com os seminaristas. Eu um dia já era padre, então, mais uma historinha, e estava dirigindo, levando Dom Manuel Pestana, e ele tinha um compromisso. E ele, naquele dia, tinha assinado 2 autorizações. 2 movimentos queriam fundar uma casa em Anápolis. Não é? Um era o movimento da renovação. Eu só me permita, eu não vou dar os nomes, tá bom? Claro. Fica à vontade, fica à vontade. Não é? Um era o movimento da renovação carismática e o outro era um movimento tradicionalista. Uhum. Não é? Eu falei, o dia está quente para o senhor hoje, hein? Ele falou, por quê? Ele falou, não, você tem que decidir isso. Ele falou, não. Quem decide isso é o Espírito Santo. Não sou eu que vou falar para o Espírito Santo onde ele tem de assoprar. Eu vou deixar os 2 entrarem aqui. Amém. E não é? O Espírito Santo Amém. é que faça aí. Não é? E o tempo vai dizer o que deve continuar fruto, ou não. Né? E o fruto responde. E realmente aconteceu isso. Não é? O Espírito Santo foi acionando e as coisas foram... Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Mas se a gente não compreende isso, a gente vai viver em guerra. Sim. Não é? Concordo. Os carismáticos contra os não carismáticos, os tradicionalistas contra os modernistas. Não é? Muita gente defendeu a teologia da libertação, tá? Ela foi depois condenada explicitamente, não é? Mas a doutrina, não as pessoas. Sim, não é? Sim, claro. Nós temos de colocar, e muitos ainda defendem isso, vamos rezá-lo para que ele não saia da igreja. Né? Ele é membro da igreja. Que a verdade o alcance. Porque vocês não podem imaginar o tamanho da tragédia que é alguém ser colocado para fora da igreja ou alguém pular fora da igreja. Não é? Tá, a pessoa está com doutrina errada, etc, etc. Mas vamos rezar para que ela tenha a humildade de reconhecer os seus erros. Não é? E bons exemplos, boas referências, que ele mostra a direção, né? Certo. Você vai, como eu falei aqui, como a igreja tem coisa nova e velha, ela tem de saber administrar essas 2 coisas. Então vocês vão ver, o tema é interessante, nos documentos do Papa, o Papa Francisco escreveu sobre a missa antiga, né? Motu próprio Traditione Custodes, colocando algumas limitações, é verdade. Não é? No dia 16 de julho do ano passado, quando ele publicou, eu li rapidamente o documento por cima e já escrevi imediatamente para o meu bispo. Reconheço tudo que o Papa falou e peço ao senhor, posso continuar celebrando? No mesmo dia. Como eu estava em São Paulo, encontrei com o bispo auxiliar que estava lá, estava juntamente na festa, Dom Carlos Lema,
né? Dom Carlos, o senhor viu que saiu a publicação, etc. Eu estou aqui agora, né? Por favor, que eu possa... Continue celebrando, né? Até que o cardeal diga quais as condições, etc, etc. Então, minha preocupação foi, não, vamos obedecer. Perfeito. Né? E, padre, E o Papa, agora, em 29 de junho, ainda não foi publicado Sim. o texto, a tradução oficial, mas já existe a tradução aqui, vocês podem acessar na internet. Ele escreveu uma carta apostólica chamada Desiderio Desiderato, em que ele está fazendo uma análise do comportamento que os sacerdotes devem ter na celebração da atual liturgia. E comentando sobre abusos. Da atual liturgia, a igreja a nova. Sim, Renova. missal a partir de 70, que foi também, teve algumas modificações com o Papa João Paulo II, não é? E, então, ele está colocando que, infelizmente, existem alguns abusos. Tem gente que já nem acredita mais na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia. Tem gente que nega o sacrifício da missa, que a missa é também sacrifício. Não é? E diversas outras afirmações que valeria a pena a gente ler e estudar, não é? Para poder entender. Então, o Papa está escrevendo para os jovens e para os velhos. Tá certo? Então, obrigado, padre. Se uma pessoa só se radicaliza olhando um documento do Papa Francisco, ele está querendo, vamos dizer assim, partidarizar o Papa. O Papa não é nem progressista, nem modernista. Boa. Né? Ou tradicionalista ou conservador. O Papa é suprema autoridade da Igreja. Amém. Perfeito. Padre, é nomeado, escolhido pelos homens, confirmado por Deus. Amém. Teve política ali, né? Ele tem, porque os homens não conseguem fazer nada sem um pouquinho de política. Essa distinção, né? Mas quem confirma, não é o próprio Deus. Não é? Absurdo seria... e aí a gente vê que nos extremos a gente acaba encontrando pessoas que não dão atenção ao Papa. Os ditos extremamente para cá, não vou nem dizer mais nome, e extremamente para lá, eles têm uma coisa em comum. Eles menosprezam a autoridade do Papa. Tá certo? E o interessante, onde está a virtude? A virtude está no extremo? Não. Onde está a virtude? Está no centro. Sim, no centro. Equilíbrio. A virtude não é morno. Sim, isso é importante. Vai falar assim, ou seja, frio ou quente. Morno, você vai para o inferno. Essa distorção da palavra, né? Primeiro que daí usa uma expressão até, né, forte. Primeiro que eu vou cuspir para fora é o morno. Não, a virtude não é ser morno. A virtude significa ser extremamente ponderado. Não é? O homem virtuoso é um homem que sabe fugir dos extremos e é ponderado. Amém. É justo e prudente. É forte e temperante. Não é? As 4 virtudes cardeais. Sem elas, você não consegue praticar a virtude. Show! E até acho que para corroborar com isso, né, padre? Obrigado. Que, primeiro, né, quando em 2007 o Papa Bento XVI ele promulgou o Summorum Pontificum, teve uma crescente, né, dentro da igreja dos movimentos tradicionais, né? E isso cresceu largamente, inclusive na nossa diocese. Depois o senhor veio para cá, né? Começou a trabalhar na nossa diocese em 2009, né? Como celebrando, e hoje o senhor está responsável por uma missa tridentina que acontece na nossa diocese aqui, né? E eu sou testemunha ocular disso, que assim, desde aquele tempo, né, o senhor sempre teve a centralidade de estar sempre dentro da hierarquia da igreja, abaixo do seu bispo, do nosso bispo aqui da diocese, do próprio Papa, né, no caso Bento XVI, depois o Papa Francisco. E quando teve o Traditionis Custodes, né, em 2021, eu lembro da homilia que o senhor fez, que eu lembro que o senhor até se emocionou quando falou, porque falou assim, para mim não mudou nada. Porque, graças a Deus, né, eu fui obediente e sempre trouxe as coisas sempre debaixo do bispo. E quando eu falei com o bispo, e antes de ele
ele já falou assim, não precisa mudar nada, porque você sempre esteve debaixo da orientação, que foi o que mudou na Traditionis Custodes, né? Que hoje é uma autorização do bispo, né? Que deve dar a bênção, e você já tinha essa bênção desde 2009, né? E eu acho que foi uma coisa muito bonita, porque assim, e aí é uma questão, opinião minha, né, padre? O Traditionis Custodes, acho que ele foi uma coisa necessária dentro da igreja, pegando pernilongo. Deixa pernilongo. Foi uma coisa necessária dentro da igreja, porque realmente havia excessos, que é aquele extremo que o senhor falava, dentro da parte dos tradicionais, que hoje a gente chama dos sede-vacantistas, que você via que era um movimento crescente, a gente que estava ali naquela comunidade, a gente conhecia pessoas daquela forma. E, de repente, teve um freio aqui, agora tem essa carta apostólica que realmente eu não conheço, né, que o Papa Francisco está trazendo, para quê? Querendo a unidade, né? E o senhor é um exemplo disso. O senhor sempre buscou a unidade dentro da igreja, sempre participou aqui da diocese, sempre esteve debaixo da hierarquia e viveu isso, né? Acho que foi um testemunho lindo isso que aconteceu e confirmando, né, a fidelidade à igreja que o senhor teve nesse tempo todo. Né? Bom, isso quem vai confirmar é a própria igreja, não é? E a confirmação é dada na prática e também assim também como eu fiz com o meu bispo de Anápolis, atualmente, Dom João Wilke. Fiz com o cardeal de São Paulo, através do bispo Dom Carlos Lema. Também fiz isto aqui com Dom César, não é? E pessoalmente estivemos juntos. E fiz isso também com Dom José Negri, que eu também celebro na Diocese de Santo Amaro, não é? E na Diocese de Guarulhos também. Então, eu não vi necessidade. Isso eu aprendi com Dom Pestana, não é? Porque obedecer não vai dar problema, não é? Isso aí. E cada um tem uma missão. Só refletindo mesmo, com bastante calma sobre tudo que aconteceu na minha vida, para eu entender que era esse o caminho, não é? Não estamos fazendo nada de errado, mas, ao mesmo tempo, não resta dúvida que todos nós precisamos nos aprimorar, não é? Toda essa situação tem me convidado a aprimorar, não é? Não é por teimosia, não é por amor à coisa velha, não é? Que a gente celebra a missa na forma antiga, não é? Porque eu penso que ela é uma forma moderna de aproximação de jovens que foram, durante muito tempo, ignorados dentro da própria igreja e que acabou se transformando em marginalizados, não é? Durante muito tempo, toda a pastoral ligada à juventude acreditava que jovens só podia gostar de música, de música popular brasileira, de rock e de samba. Que tinha uma mentalidade política esquerdista. Bom, não quero, só estou dizendo isso, se for esquecido. Mas esqueceu que tem jovens que gostam de música clássica, que gostam de chorinho. Não gosta de samba, mas gosta de chorinho. A variedade, né? Esquece da variedade. Esqueceram. Tem jovens que não gostam de desenho animado, mas amam ler poesia. Sim. Não é? Não estou dizendo que... Mas, assim, se... Não é certo ou errado, né? São pessoas diferentes. Não estou dizendo que fizeram de propósito, mas talvez o ângulo de visão para um determinado momento pode ter funcionado. O que a gente tem de lembrar, estudando assim, sob uma visão filosófica, histórica, não é? Qual o grande problema dos anos 60? Foi o concílio? Não. Um dos maiores problemas dos anos 60 foi a revolução sexual, não é? E logo em seguida do concílio, o primeiro movimento de desobediência à igreja não foi dos leigos, não é? Foi das altas autoridades da igreja, não é? Que quando o Papa publicou, não é, uma encíclica, não é, Humanae Vitae, exigindo que as autoridades condenassem o uso de anticoncepcionais e toda a moda que estava ali para o controle de natalidade. Coitado do Papa. Ele foi desobedecido. E apanhou bastante. De tal maneira tão grave que raramente você vê
esse assunto ser tratado em homilias. Sim, Concordo, padre. concordo plenamente. E João Paulo I, um mês, não deu nem tempo de falar. João Paulo II, Bento XVI e o atual Papa Francisco mudou alguma norma do Humanae Vitae? Nada. Nada. Né? E hoje, todas estas desordens, não é, que a gente vê na vida familiar estão no mundo católico. Quem são o maior número de pessoas que se divorciam no Brasil? Quem são? Católico? Não São sei. budistas? São Acredito ateus? que não, né? São quem? Católicos. Né? Católicos. Porque a maioria da população é católica. Não é? Então, o divórcio no Brasil, civil no Brasil, não é? Até porque a visão também ela é outra, né? Se perdeu a noção sobre o matrimônio. A visão é outra. Não é? Porque hoje tem gente assim, reclama, né, e fala: hoje a igreja anula o casamento. Não, a igreja não anula casamento nenhum. A igreja declara nulo. Reconhece a inexistência daquele casamento. O cara casou combinando com a namorada. Começa já a tomar anticoncepcional, porque eu não quero que você engravida. Não é? Mentira, olha, falsidade. Vamos ter só um filho e mais nenhum. Ou então, tudo bem, vamos viver junto enquanto der certo. Claro que não der, você vai pro beleza, não tem problema, né? Eu acho que é só importante a gente esclarecer para o pessoal que está assistindo. O Humanae Vitae é uma carta do Papa Paulo VI, né? Que ele fala sobre a regulação da natalidade. Mais que uma carta, Sim. é uma encíclica. Uma encíclica. Portanto, tem um valor doutrinário muito alto. Perfeito. Até acho que é um papo interessante aqui, convidar um casal para falar sobre a Humanae Vitae. Acho que seria uma coisa extraordinária a gente fazer um talk feed. Se está vendo a gente aqui, contata a gente nos comentários. Temos conhecidos para isso, eu acho. Opa. Temos. É um assunto perigoso. Já pode destacar. Padre, então, aproveitando já, e assim, vou respeitar o tempo que o senhor nos pediu no começo, antes de começarmos aqui, porque já batemos esse tempo. Então, eu também pedi um assunto muito específico que o senhor gostaria de comentar. Então, já vou lhe falar. Eu vou lhe dar a palavra, falar sobre as suas obras, né? Com o que hoje o senhor está atuante, quais são as obras que o senhor está fazendo, para poder divulgar também para as pessoas aí que nos ouvem. Primeiro eu queria deixar bem claro que todo sacerdote ele é incardinado. Não existe, um padre não pode ser, a gente usa uma expressão técnica da igreja, autocéfalo. Quer dizer, eu mando na minha cabeça. Sim. Não, o padre não manda na cabeça. O padre ele sempre está incardinado. Eu sou incardinado na diocese de Anápolis até hoje, nunca me desencardinei. E se desencardinasse, tinha de encardinar em outra. Só estou aqui porque o meu bispo me autorizou e porque o bispo daqui também me autorizou. Né? E enquanto ele me autorizar, tenho muitos amigos sacerdotes, claro, em 13 anos de convivência, né? Participo de muitas reuniões e formações, etc. Assim como na Arquidiocese de São Paulo, na Diocese de Santo Amaro e Guarulhos, etc. Mas o padre tem de ser acompanhado, ele não é autônomo neste sentido, não é? Porque ele está a serviço da igreja e não a serviço dele mesmo. Meu projeto de vida, não. É a sua vida dentro da igreja, né? Qual a função que você vai exercer lá dentro? Então, na igreja tem que ter de tudo. Você só tem um piloto, só tem um papa, e tem gente que trabalha lá em cima no navio, na proa, e outro que trabalha lá no fundão, no porão do navio. Na caldeira. E outro que só trabalha de função de quebra-galho, office boy. Como a minha primeira função de trabalho foi ser contínuo no banco, era um office boy, que hoje já não existe mais, hoje é motoboy, né? Não tem mais também. Hoje é tudo terceirizado. Hoje é estagiário. Então, que seja. Então, eu me sinto um contínuo dentro da igreja, não é? Estou dentro, trabalho, vou para onde me mandam. Né? Vai lá, quebra esse galho aqui, tá, sem problema. Bora. Por isso que eu não quero emagrecer muito para não parar senão não paro de quebrar galho. Bem, então, quando eu vim para São Paulo, a princípio eu vim para dar complemento a um curso de teologia. Retomando, né, eu sempre, desde quando eu fui para Anápolis e me formei sacerdote, eu trabalhei
na Cúria Diocesana, Uhum. numa paróquia, numa cidade do interior de Goiás, uma pequena cidade chamada Abadiânia, e também trabalhei desde o início da fundação dessa faculdade católica, da Faculdade de Filosofia de São Miguel Arcanjo, que foi o primeiro nome que ela teve. E então, durante esse período, eu ainda completei estudos fazendo um mestrado em filosofia na Universidade Federal de Goiás, e sempre meu campo foi muito voltado para a filosofia. E apareceu uma oportunidade, depois da transmissão, Dom Pestana, então, completou 75 anos, ele foi substituído por Dom João Wilke, eu ainda trabalhei diretamente com Dom João Wilke por 2 anos, não é? E quando apareceu essa oportunidade de um curso em São Paulo, o Dom João achou que seria interessante que eu viesse, então me abençoou e permitiu a minha vinda. Eu não imaginava, a princípio, que eu deveria ficar aqui 2 anos, mais ou menos, né? E eu só estou há 18. Não, 18 não, 16 anos. Aí eu continuei indo e voltando para Anápolis, continuando a lecionar, e depois aqui coincidiu que em São Paulo, não é, já em função do motu próprio do Papa Bento, o cardeal de São Paulo permitiu que se celebrasse missas em latim numa capela chamada Santa Luzia. E para isso foi chamado uns padres ligados à administração apostólica São João Maria Vianney, que possui um bispo chamado Dom Fernando Rifam. E eu conhecia Dom Fernando Rifam, porque ele era amigo de Dom Manuel Pestana, eu estive na sagração episcopal dele, lá em Campos, de Goitacazes, no Rio de Janeiro. E quando ele soube que eu estava em São Paulo, estudando, ele me convidou para ajudar. E depois, então, me levou junto ao bispo auxiliar, que era o responsável por esse assunto, e aí, então, começou o meu uso de ordens lá. Então, durante 3 anos eu trabalhei direto, até 2008, até julho de 2008, eu trabalhei direto na Capela Santa Luzia, ajudando, colaborando, e depois a administração apostólica conseguiu alguns sacerdotes para ficar fixos, e aí então já não havia tanta necessidade de mim. E aí eu fui aproveitar uma graça muito especial recebida de Deus, que fui convidado para passar um tempo, fazer não se tinha marcado quanto tempo, não é? De uma espécie de recolhimento, um ano sabático, no mosteiro de Belém. E lá, estando no mosteiro de Belém, quando tinha completado 1 mês de que eu estava lá, foi um jovem, não é? Que ia na Capela Santa Luzia e me convidou se eu não gostaria de fazer o casamento dele. Ele morava aqui em São José. Nosso amigo. É um amigo nosso, né? Grande amigo. E aí eu falei, olha, posso, mas precisa de autorização. E queria, você não quer celebrar a missa em São José? Eu falei, isso só se o bispo autoriza. Então, e aí aconteceu que no dia 23 de janeiro, não é? Fazia 1 mês e meio que eu estava lá no mosteiro, meu pai teve um AVC, né? Então eu comecei a ter de ir toda semana para São Paulo para dar acolhimento ao meu pai. Isso foi durante 2 meses, até que ele faleceu em março. E justamente nesse período que se conseguiu esse contato com Dom Moacir, e Dom Moacir, junto com o Padre Wendel, me convidou para uma entrevista, e aí então eu comecei a vir aqui, e naquela altura o Padre Wendel era o pároco da Igreja São João Batista, e por isso esse trabalho, em abril, logo depois, no primeiro domingo depois da Páscoa, então foi permitido que durante 1 ano se fizesse a experiência de celebrar uma missa aos domingos, para esse grupo de fiéis que quisessem, né? Então,
começou assim. No ano seguinte eu fui conversar com o Dom Moacir, completou um ano, ele falou, olha, foi tudo bem, não houve nenhuma reclamação, vamos fazer mais um ano. Passou mais um ano, ele falou, continua, vai para frente, não está tendo problema. Mas também um ano, antes de completar o terceiro ano, ele foi nomeado para ser arcebispo em Ribeirão Preto. Né? Aí veio o padre Djalma, fui procurar o padre Djalma, ele falou, agora não muda nada, só quando vier um novo bispo você procure imediatamente ele para ver. Então, o padre Djalma ficou em torno de um ano, mais ou menos, administrando a diocese. Quando chegou Dom César, eu estive na posse, obviamente, e fui conversar com Dom César e tive uma entrevista. Ele falou, continue esse trabalho. E depois, quando chegou durante um tempo, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Já quando tinha começado a pandemia, nós estávamos na capela Nossa Senhora de Fátima, né? E eu já tinha mudado algumas vezes de pároco, e o novo pároco pediu para que nós fôssemos para outra capela, né? Que ele iria usar a capela Nossa Senhora de Fátima, o atual pároco é o padre Everton. Então nós fomos, quando começou a terminar, durante então um ano, ficou tudo fechado, né? E quando retornamos à capela São Lázaro. E também que fica também na paróquia fica dentro da paróquia São João Batista, não é? Dentro do bairro lá, uma capela centenária, não é? Que era justamente em honra de São Lázaro, porque por ali passavam os leprosos que iam encaminhados, eles não podiam passar por dentro da cidade. Muito bonita a história, não é? Estava bem à margem. Bem à margem. Mas em Jacareí também, dentro da diocese, mas em Jacareí. Isso. Porque é importante, né? Caso tenha interesse, alguém queira participar, conhecer, sabe o local. E nesse período também desses 13 anos, foi também autorizado, uma vez por mês, a celebração da missa na capela, que hoje está dentro da paróquia Sagrada Família, na capela Bom Jesus Menino Jesus de Praga, onde está sepultado o corpo do venerável Padre Rodolfo. E como a comunidade cresceu muito, então também tinha muitos devotos, tem muitos devotos também do venerável Padre Rodolfo. Então, uma vez por mês, também se celebra ao meio-dia, no primeiro sábado do mês. Bom, mas além desse trabalho aqui, nos finais de semana, em São Paulo, eu trabalho no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, né? Então, continuo exercendo lá a função de professor para as disciplinas de filosofia e teologia. Ajudo também na coordenação. Então, durante a semana eu tenho um trabalho lá em São Paulo, né? E continuo celebrando na Capela Santa Luzia. Foi uma longa história. Retornou às celebrações de quarta, quinta e sexta durante a semana. De manhã eu celebro lá também. Bem, então o meu trabalho é contínuo. Contínuo. Durante 10 anos eu fui pároco nessa paróquia em Abadiânia, e durante 12 anos trabalhei diretamente na Cúria, e durante 12 anos também na Faculdade Católica de Anápolis. Então, legal. A minha vida sacerdotal está intimamente ligada a esse atendimento e também a parte de magistério, né? acadêmica. Acadêmica, né? Que é bem legal. E aí, só para registrar que tem um fato material aqui para a gente falar do trabalho do padre, né? Que recentemente, e a gente depois pode estar encerrando, recentemente foi publicado um livro, né? Na verdade, um livro fruto da pandemia, naquele período de pandemia, né? Que o senhor continuou com as celebrações, né? E para atender aquele público daqui da diocese que tinha tanto anseio de assistir, ver a missa tridentina, o senhor começou a transmitir as missas, né? Seguindo a orientação de Dom César e dos bispos do Brasil inteiro, perfeito, né? Sempre. Que pediram aos sacerdotes que não parassem de celebrar missa, mesmo que fosse privada, e na medida do possível as transmitissem. Exato. Então, foi o que nós fizemos. E aí, nosso amigo Fausto, né? Ele fez um trabalho, uma coletânea de sinceramente, nem sei quantas homilias tem do senhor aqui,
Mas Tem um ano de homilias aí. exato, um ano Uau. de homilia que fala por diversos temas, passa todo o período litúrgico ali da igreja, né? E o mais interessante da homilia é que, assim, aí você tem a homilia descrita aqui, por exemplo, essa homilia aqui está falando da morte, da homenagem a Dom Henrique Soares da Costa, que o padre fez, no dia da morte dele, fez uma homilia refletindo isso. E aqui tem um QR Code, que você dá um zoom no celular aqui, cai diretamente na homilia do padre, no trecho que ele faz a homilia. Olha o trabalho do Fausto aqui nesse livro. Né? Fantástico, cara. Esse fantástico. livro aqui. E se você quiser esse livro do Padre José Henrique... Dá um foco aí depois. Exato. Eu ponho depois, qualquer coisa, uma fotinha aqui na edição, mas no primeiro comentário fixado tem onde você pode comprar esse livro aqui, que é riquíssimo. Ah, eu assim, quero. Riquíssimo. Esse aqui é Eu meu. quero. Eu sei que você é seu. Eu quero. Vou adquirir um para mim. Mas eu acho que um belíssimo trabalho que o senhor fez junto com o Fausto. Tanto que aí o Fausto, sem ele, isso não funcionaria, né? Queria aproveitar em público para agradecer ao Fausto Ramos, não é, por esse trabalho. Realmente ele é uma pessoa, é filho aqui de São José, seus pais trabalharam aqui, e seu pai, a sua mãe ainda é viva, e eu agradeço muito ele, que toda essa parte aí, ele é um engenheiro e é especializado aí em assuntos também de eletrônica e mídia, então ele que realmente conseguiu fazer tudo isso. Eu agradeço muito. Perfeito. Show, muito bom, muito bom. E padre, a gente quer agradecer a sua presença aqui conosco, né? Que acho que Passa foi, voando passa o tempo. voando mesmo. Foi muito rico a nossa conversa aqui, né? E deixar portas abertas também, o dia que o senhor quiser voltar aqui pra gente. A gente pulou um monte de assunto aqui. A gente podia ter falado do tempo que ele estava em Abadiane, a gente podia ter falado da recente viagem que o senhor fez a Roma, né? Passando por Giovanni Rotondo, que é a casa do Padre Pio, o Coliseu, o aeroporto para o céu, que até ia perguntar para o senhor disso, mas, enfim, a gente marca um outro dia. abre um convite aqui para o senhor quiser voltar. Senão daqui a pouco o pessoal está dormindo já. Nada, impossível. Não, daí é demais, né? Eu quero Esse agradecer, padre não para de falar. particularmente, assim, como eu falei, eu sou muito fã do ser humano. Eu acho que Cristo também assim o era, assim o é, né? E é muito gostoso quando a gente recebe padres. E eu, particularmente, isso é uma coisa muito minha, assim. E a gente consegue entender o padre como ser humano. Né? Porque às vezes o padre fica numa coisa tão distante, tão longe, e a gente fica lá, e o padre lá, a gente aqui. E quando a gente está próximo, a gente entende questões e entende a diversidade do padre, como ele é ser humano, aquilo que ele sofre, aquilo que ele vive, aquela, sabe, a luta, a batalha que ele teve para ser quem é. Isso é muito gostoso. Então, eu gosto muito, eu sou muito fã disso. Tanto que eu faço perguntas diretamente particulares, assim. Meu amigo aqui tem roteiro, ele me mata depois, porque eu sempre corro do roteiro. Porque o que me interessa é o ser, né? Então, quero agradecer a oportunidade. O senhor respondeu prontamente, cara, com muita sinceridade e simpatia. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço E também. Deus te abençoe. Claro, cada padre tem a sua singularidade, porque Nosso Senhor, assim como cada apóstolo tinha a sua, não é? E Nosso Senhor não mandou Pedro mudar a personalidade dele, mas, vamos dizer assim, podou, né? Sim. Ele foi aprimorando. Claro que cada, Bom sanguíneo apanhou cada bastante. sacerdote tem de estar aberto à lapidação. Amém. Não é? Nosso Senhor vai lapidar mesmo. Não é? No Dia dos Padres, até comentando uma coisa, parece óbvia, mas às vezes as pessoas esquecem. Você sabia que padre come arroz e feijão? Imagino. Eu já tive comendo arroz e feijão. Imagino. Você sabia que padre também dorme, que padre também precisa Isso tomar é banho, maravilhoso. que padre também envelhece, que padre morre, Precisa que descansar. padre Sofre, né? sofre, Tem as suas é dores tentado, ali tem particulares. limitações, só que o padre ele recebeu uma vocação, não é, extremamente ou essencialmente sobrenatural. O padre não é agente social, tá? Ele pode fazer obras de caridade, mas ele não é agente social. Amém. O padre pode ter discursos políticos, mas ele não é um político. O padre é um homem chamado para trabalhar para a salvação das almas. E o maior risco que o padre corre é salvar a própria alma, não é? Porque ele tem de preocupar tanto. Reparem, se vocês
um dia eu pegando mais uma historinha. Por coincidência, eu estava indo para Goiás e o time do São Paulo estava embarcando para jogar contra o Goiás lá. Aí um cara lá da equipe do São Paulo, sei lá, achou, oh, que bom, padre aqui e tal, que legal. Eu falei, vai ser bom assim, caso ocorra um acidente, que eu seja o último a morrer. Ele começou a me olhar assim, não, porque se eu for o último, eu vou poder dar absolvição e abençoar todos. Claro. Agora, se eu for o primeiro... Aí ele falou assim, não, padre, não vai acontecer nada, não, você vai abençoar. Não, tá bom. Mas essa é a verdade, não é? Essa é a verdade. Reparem lá no Titanic, no navio. Eu lembro a história, você vai ter, tinha um padre, né? Sim. O padre deu absolvição para todo mundo. Menos para ele mesmo. Menos para ele. Então, onde o maior risco de salvação que tem um padre. Por isso, meus caros, vocês não deveriam ter vergonha de fazer esta intenção. Rezar diariamente pela conversão dos sacerdotes. A começar por esse que está aqui. Amém. Tá certo? Por quê? Porque diariamente o padre tem de crescer na prática da virtude. Diariamente o padre tem de crescer no amor a Deus. Todos os dias o padre tem de se dedicar, não é, à salvação das almas e pôr a salvação das almas em primeiro lugar do que a própria salvação. Ele tem de viver na graça de Deus, não é, diariamente. E como ele vai celebrar a missa? Segundo lugar, todos devem rezar pela salvação dos padres. O padre pode ir para o inferno, não é? Os padres podem se perder. O padre pode desviar-se, como qualquer homem casado pode se desviar e trair a sua esposa, ou qualquer mulher pode se desviar e trair seu marido, como um funcionário excelente, mas de repente ele se corrompe e rouba a empresa, não é? O sacerdote também está sujeito a cair, está sujeito a errar. Só que a diferença é que se dois homens estão fazendo uma coisa errada, vamos dizer assim, estão enchendo a cara, estão se embriagando, entram num boteco, os dois pedem um copo de pinga e começa, bebe 1, 2, 3, não é? Só que um é padre e está de batina. O outro está só com uma camisinha do São Paulo aí, né? Revestido. Opa, isso aqui não é não. O que vai acontecer com as pessoas? Todo mundo fala, nossa, escandaliza por quem, né? O padre enchendo a cara, o outro, quem vai falar nada? Vai ter atenção toda. 99% da vida do padre é pública. 99% da vida dele é pública. E portanto, qualquer desvio fica logo exposto. Né? E as tentações são grandes. E, portanto, o padre precisa se salvar. Mas, para isso, ele depende da oração dos outros. Porque, às vezes, ele tem tempo de atender os outros e precisa de muito tempo para rezar por ele mesmo. E, por fim, devem rezar pela santificação do clero. Porque o padre, 90% do seu tempo, ou a maior parte do seu tempo, ele lida com coisas sagradas. Perfeito. Ele senta num confessionário para ouvir uma pessoa que vai vomitar um monte de coisa que não presta, ele vai ouvir tudo aquilo como se fosse num saco de vômito, né? Vai fechar e vai dizer, vai em paz, teus pecados estão perdoados, né? Vai dar absolvição e a pessoa vai sair dali perfumada. Amém. E ele vai pegar aquele saco de vômito e vai jogar na lata do lixo do esquecimento, porque o Cordeiro de Deus apaga, não é? Tira o pecado do mundo. O padre diariamente celebra a missa. A missa não é um ato de piedade do padre. Que padre piedoso, gosta de celebrar tudo. Não, a missa é uma missão do padre. Quando ele reza em nome da igreja. Quando ele celebra a missa, ele celebra em nome da igreja, para os fiéis. Não é? Pode acontecer de um dia ele não celebrar? Pode, mas se ele não celebrou, ele abriu mão, não é? A igreja, claro, pode até dispensá-lo disso, mas ele tem que ter consciência de que cada missa
tem um valor infinito, que ele não é capaz de medir até onde chegou os efeitos daquela missa. O padre está ali sendo testemunha de um casamento, o padre está ali dando orientação, o padre, não é, pode terminar um domingo fazendo uma entrevista, a vida pública do padre, não é? Tem homilia, Então, livro. rezem, não é? Tem as homilias, deve publicar. E então eu pediria a todos vocês, não é, que tiveram a paciência de nos acompanhar e a alegria aí dos dois jovens, estão bons de ânimo, mas por favor rezem pelos padres, por todos. Aquele padre não presta, então reza por ele. É esse que a gente precisa rezar. Isso aí. O padre, Todos. ele é como os trens antigos, né? Ele é a locomotiva. E atrás da locomotiva ia um vagão cheio de carvão para abastecer. E depois ele empurrava todos os outros vagões que estavam cheios de pessoas ali, ou de cargas, né? Na vida espiritual, o padre é assim também. Se vocês não colocarem carvão, o trem para, não é? Também, se o trem não tiver amarrado ao trem, né, a locomotiva, ela não vai andar, ela não vai ter combustível, não é? Não tem nem sentido ter. Então, nós estamos intimamente ligados uns aos outros, não é? Eu penso que uma das coisas que vão ser uma grande consolação na hora da morte de um padre é que ele vai, por fim, saber, não é? Nosso Senhor vai mostrar para ele todos os bons efeitos que foram produzidos através do sacerdócio dele, não é? Claro que ele vai também ficar conhecendo o resultado das falhas, dos seus erros, que Suas também, escolhas. não é? Suas escolhas, mas a gente espera que, não é, a balança do bem fique mais pesada, não é, do que a balança do mal, não é? Muito obrigado então a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, Quem sabe padre. a gente conversa outra hora. Claro, e você que está conosco aí, muito obrigado a tua presença. Pegou a missão, orar e orar pelos nossos sacerdotes, hein? Precisamos dele pela conversão, salvação, santificação. Não esquece, beleza? E aí, se você gostou do assunto, se você gostou do programa de hoje, dá o seu like. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, e compartilhe, por gentileza, este vídeo, porque outras pessoas também precisam ouvir tudo isso que nós ouvimos aqui. Tivemos essa graça e você até agora que nos acompanha. E para finalizar, posso lhe pedir, podemos pedir para o senhor uma bênção final? Pois não. Por gentileza? Então, para você que está aí também, se prepara, porque a bênção também. Aí você pode até direcionar aqui, Tá bom. sem nenhum problema. Bom, você que nos escuta, durante essa é a bênção. a minha vida sacerdotal, eu tive contato com uma graça que ocorreu muito grande aqui no Brasil, que foi a propagação da devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Não é? A irmã Amália. Inclusive, a irmã Amália faleceu aqui na cidade de Taubaté, aqui ao lado, né? E hoje está se divulgando muito. Então, me permita a vocês, vou dar esta bênção de Nossa Senhora das Lágrimas, Amém. que foi aprovada nos anos 30 pelo então bispo de Campinas. Em nome de Nossa Senhora das Lágrimas, eu vos abençoo, lembrando-vos que ela é o vosso tesouro, pelo qual vencereis os vossos inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por vos ter dado como riqueza a sua dileta, assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora das Lágrimas, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Muito obrigado. Nada. Obrigado você. Mineiro, pode fechar a conta. Valeu.